Olá, começa agora o programa Mais Saúde com Isabelle Soyama e no programa de hoje nós vamos falar sobre psicologia com a doutora Fabiana Araújo. Fabiana, é um prazer receber você no Mais Saúde, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Isa, o prazer é meu. Conta pra gente como você iniciou na carreira de psicologia. Bem, eu iniciei faz não muito tempo, terminei o curso em 2008 e fiz o curso na Universidade de Guarulhos. É uma área assim muito interessante, muito bacana, né? E assim traz uma satisfação muito grande, você aprende muito, além do contato que você tem com as pessoas. É muito gratificante, né? Então assim, o tempo que eu estou na psicologia é pouco, né? Desde 2008, mas os pacientes em que atendemos durante esse tempo todo é muito gratificante. Eu trabalho com criança, adolescente, adulto e idoso. Certo. E hoje em dia, quais são suas especialidades dentro da psicologia? Então, atualmente eu estou trabalhando com a psicologia infantil e faço um trabalho de atendimento a pacientes oncológicos, né? Então, assim, a psicologia infantil, como que funciona? Nós fazemos através da ludoterapia. Antes de iniciar a terapia, nós convidamos os pais, né, que geralmente são os que levam as crianças, ou os pais ou os responsáveis. Às vezes algumas crianças não têm mais seus pais, então os responsáveis acabam levando. E é feito através do brincar, que chama ludoterapia. Então é bem bacana. A criança acaba expressando tudo o que ela sente através do brincar. Por isso que o brincar é tão importante desde a escola, né? Porque é exatamente através dele. De um desenho, eles expressam o que estão sentindo. Através de um brincar com uma boneca, né? A menina, você vê que ela já expressa aquele sentimento de mãe. Uhum. Vai lá, brinca com a boneca. Tem aquela maternidade, sabe? Aguçada. Tem meninas que dá de mamar, é uma graça. E os meninos têm bem aquela ocupação, apesar de ter toda essa modernidade hoje em dia, você vê que os meninos têm aquela ocupação assim, saem, gostam de carros, vão trabalhar, depois voltam para casa, né? E é muito bacana, porque é muito enriquecedor. Eles têm assim um conteúdo, são super verdadeiros, se gosta, gosta, se não gosta, eles nem tentam mais fazer, porque não rola. Então assim, nós fazemos o quê? Conversamos com os pais, orientamos, no decorrer da terapia infantil, nós chamamos os pais também para receber orientação de como proceder, de como é feito o tratamento. Porém, mesmo com as crianças, existe o sigilo, né? Certo. Existe o sigilo, onde é respeitado toda essa situação, o que a criança passa, e aí nós orientamos os pais. O trabalho com idoso também é bastante bacana. Assim, são pessoas que já estão na terceira idade, e aí eles vivenciaram, tem toda uma vivência muito grande, umas dolorosas, outras muito sadias e prazerosas, toda aquela situação que o idoso traz mesmo. Alguns, né, por conta de alguma doença, precisam estar em casa de repouso. Nos dias muito corridos, às vezes nem sempre os parentes têm como cuidar. Então, eles se sentem meio que esquecidos, abandonados. E a terapia ajuda com que eles façam, com que eles entendam que isso não é uma separação da família, porque tem pessoas, às vezes, que já estão acamadas. E o trabalho com as pessoas acamadas Exatamente é isso que eu ia te perguntar. Você, por exemplo, a sua especialidade tanto com crianças e idosos, né? Idosos e na parte de oncologia. Certo. Então, assim, qual que é a importância da psicologia para essas pessoas, tanto para as crianças quanto para a terceira idade? Então, geralmente o que acontece? A criança, às vezes, enfrenta algum conflito e ela não sabe verbalizar, né? Estou com medo de ir para a escola. Não, ela vai chorar, né? Ela chora, não quer ir, ela não consegue exatamente dizer o que está acontecendo. Através do brincar, da terapia com a criança, a gente consegue observar isso e ir melhorando o resultado. A criança fica mais confiante, então a psicologia está justamente para isso. Na psicoterapia nós ajudamos as pessoas, né? Porque a pessoa tem o seu conteúdo e ela é capaz de sair da problemática, mas entender essa problemática do dia a dia, entender como funciona, a perceber que ela tem força e que ela tem capacidade para sair dessa, vendo de uma outra forma que às vezes ela não está conseguindo enxergar. Naquele momento, né? Exatamente. E com os pacientes oncológicos também. Por quê? Porque eles recebem a notícia, você receber a notícia, né? Você tem um câncer, é uma coisa que te desestrutura, né? Então, assim, como eles lidam com essa situação, como que é
feito todo o processo, porque às vezes é doloroso, né? A Sim. pessoa aceitar que tem um câncer, mas tem pessoas que aceitam tranquilamente e enfrentam essa situação. Aí você vê que tem um tratamento com mais resultado, algumas pessoas precisam fazer químio, rádio, e são coisas que isso, né, o organismo, o físico também responde, não tem como não responder. Quais são os casos que as pessoas deveriam procurar um psicólogo? Porque, por exemplo, assim, hoje em dia as informações estão muito rápidas, as pessoas andam muito estressadas, Sim. elas não têm mais paciência de esperar. Então, assim, hoje em dia é válido todo tipo de pessoa procurar um psicólogo ou não? Existem casos específicos para isso? Não, Isa. O ideal seria que todos fizessem terapia, seria maravilhoso, né? Porque isso ajuda na problemática diária, né? A resolver os conflitos e tudo mais. E o que acontece? Não existe, né? Você procurar o psicólogo só quando você tiver um problema. Não, se você quiser procurar um psicólogo para se conhecer melhor, para ter um resultado melhor, não tem problema algum, né? Pelo contrário, seria o mais indicado. Resolver as questões de maneira muito fácil antes que a problemática apareça. Por quê? Sim. Porque as pessoas geralmente procuram um psicólogo quando tem uma depressão, quando já está em um caso, né, mais extremo, quando não consegue resolver algum conflito, em casos de separação, porque além de afetar o casal, afeta a criança, se tiver criança, né? Não é uma situação fácil de lidar. Então, assim, seria o ideal, procurar o psicólogo sem o problema para resolver, né? Porque aí você já saberia lidar com essa situação. Certo. Sem problema algum. Em caso de pessoas que fazem tratamentos, qual é o tempo médio da pessoa fazer um tratamento com um psicólogo? Assim, o tratamento não tem um tempo específico, porque cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada indivíduo é um. Então, cada pessoa... Agora, assim, quando a gente faz a terapia, a duração da sessão geralmente são 50 minutos, né? Pode ter casos que vá mais de uma vez na semana, casos que não. Então, isso depende do caso que a pessoa está sendo tratada, né? O que ela levou para ser tratado. Então, cada caso é um. Geralmente é em torno de 50 minutos, uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso. E se a pessoa precisar procurar mais, tudo bem ou não? Acaba ficando um ciclo assim vicioso, tipo, preciso ir, às vezes a pessoa nem está nessa necessidade. Isso não pode existir, né? Tem que, então, o profissional tá sempre atento a isso, porque realmente existe isso. Tem pessoas que eles se apegam tanto ao profissional que não querem parar de fazer terapia. E já estão bem, já precisam ter alta, mas criou um vínculo muito grande. Sim. Então, o profissional tem que ter esse cuidado para que isso não aconteça, né? Que aí é feito o desligamento de uma forma muito tranquila e o paciente consegue lidar com toda a situação. Em qualquer faixa etária, tanto com crianças, adultos ou senhores? Sim, sempre, em qualquer faixa etária, né? Esse vínculo tem que ser amenizado de uma forma que ele consiga sobreviver sem o terapeuta, que é essa ideia. Que também não cause nenhum transtorno. Exatamente, também, né? Porque né? esse é o ideal, né? Você vai lá, se a situação está melhor, você vai receber alta, né? Não tem o porquê você continuar tratando de algo que não existe mais. E no caso da oncologia infantil, existe um outro tipo de abordagem ou não? Então, na oncologia a gente trabalha assim, eu faço parte de um grupo, o grupo de apoio às pessoas com câncer aqui em Guarulhos, e eles fazem um trabalho muito bacana, né? Pode inclusive falar o grupo que te apoia. Chama GAPC, né? Muito bacana. Eles fazem um trabalho muito bacana com a comunidade. Aqui em Guarulhos eles oferecem não só o apoio psicológico, tem outros profissionais também, nutrição, fisioterapeuta, tem outros assistente social, né? Assistentes sociais de lá, a Cláudia e a Sueli são maravilhosas, dão um atendimento muito bacana. E aí elas encaminham para o que é necessário, bem como é feito. Algumas pessoas, eles dão até cesta, né? Algumas pessoas precisam da medicação. Eles ajudam não só o paciente, como a família também. Então, o trabalho é bem bacana e abrange todo, né? Porque quando você recebe o diagnóstico câncer, isso abala, né? E não afeta só o paciente, além do paciente, toda a família. Então, você imagina isso em uma criança, né? Abalou a criança,
a família e todos que estão envolvidos. Porque parece que quando a gente fala de criança, a gente fica mais sensibilizado, né? Mas não, na verdade não, né? São todos os casos. Né? Sim, claro. Mas assim, eu digo assim, quando a gente fala de criança, a gente fica mais sensibilizado porque é tão pequeno, né? A gente pensa um monte de coisa. Por exemplo, nossa criança ainda tem um tanto de coisa para viver e já está enfrentando. Exatamente, mas assim, tem adultos que têm um enfrentamento muito bom. O grupo faz um trabalho muito bacana. Você vê pacientes assim que conseguem lidar com a situação muito bem, porque é uma preparação, né? Você tem que enfrentar a doença, você tem que enfrentar o que a doença vai lhe trazer, que é o tratamento, e aí, se preciso fazer químio, quais, né? Quantas vão ser necessárias, as reações que elas trazem. Alguns casos existe a queda de cabelo, existe, outros não. Né? Depende tudo da situação do paciente, como cada organismo reage, né? E além dessa situação física também que é causada pela rádio, né? Algumas pessoas precisam fazer a rádio e aí tem as consequências da rádio e tudo mais. Tem o apoio psicológico, porque não tem como dizer, mas isso abala. Só mesmo, né? Você viver a situação para ver o quanto isso é tão agravante para quem está doente e para quem o acompanha. E no caso da família, como que eles podem estar ajudando? Você passa isso também ou não? Porque feito orientação. Tem famílias que às vezes ficam tão desesperadas que não tiram razão, mas que talvez ainda não consiga ajudar, não é? Isso acontece mesmo, Risa, né? Às vezes a pessoa fica mobilizada e sem saber o que fazer. Ou então, às vezes, faz demais e não é exatamente aquilo. Então, todo mundo recebe uma orientação de como proceder, de como fazer, né, de como tratar, porque às vezes o paciente também fica, né, de certa forma, o paciente fica como vou fazer agora? Eu estou doente, e aí? Mas não acabou, né? Às vezes, para algumas pessoas, o câncer dá a oportunidade de viver novamente. Parece meio estranho isso, mas é verdade, porque elas começam a ver as coisas de uma outra forma, de uma outra expectativa, né? É assim, tive o câncer, mas de hoje por diante eu estou vendo as coisas de uma outra forma. Vou tentar aproveitar melhor a minha vida, não é? Isso, é o aproveitar melhor a minha vida, é não deixar de fazer tudo aquilo que eu deixei de fazer por conta de trabalho, por conta de obrigações, né? Deixei de viver, é buscar isso. É como se fosse buscar a sua criança interior. É como se você voltasse a viver depois de uma experiência que não foi muito agradável. E aí eles começam a ver as coisas de forma diferente. É um parâmetro muito difícil, né? Porque acho que, no fundo, todas as pessoas deveriam pensar assim, né? Sim. Porque parece que quando fala que você está com câncer ou algo do tipo, você desperta. Mas, na verdade, ninguém sabe, assim, o dia de amanhã, né? Não. Então, todos nós não é enfatizar sujeitos, que né? você está com câncer que a pessoa deveria despertar. Exatamente. Para viver, né? Exato. Deveria ser um botãozinho que todos deveriam ter, na verdade. Né? E, infelizmente, como você falou, o botãozinho, o câncer todos nós, né? Podemos ter a qualquer momento, né? Sim. Porque a célula todos temos, né? Então, assim, é bem complicado mesmo, mas é muito gratificante, é um trabalho que eu costumo dizer para eles que eles são os meus anjos, né? Que eles me ensinam mais do que eu posso oferecer para eles, porque cada um que você atende tem uma experiência de vida diferente, né? Vê tudo isso depois de uma outra forma e sempre muito positiva. É claro, tem alguns casos que não. O paciente não aceita e não aceita, o tratamento fica muito mais difícil, você vê que as reações são maiores, né? Sim. Às vezes não deveria ter aquela reação, mas acaba tendo, e assim por diante. Entendi. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta com a Fabiana Araújo, não sai daí. Oi, gente, eu sou a Isabelle Soyama, do programa Mais Saúde. Estou aqui para falar da loja Bus Estilo. A Bus Estilo é uma loja de marcas fitness, casual e fashion. Lá você encontra as melhores marcas, com os melhores produtos e excelente qualidade. Eu uso e aprovo.
Com mais de 40 anos de experiência, a MAD é o novo colégio forte da cidade. Educação infantil e ensino fundamental com aula de natação, violino, xadrez, teatro, pintura. Ensino médio voltado para o Enem e vestibulares de faculdades públicas. Infraestrutura completa com laboratórios, ginásio, piscina e salas modernas. Acesse novoamad.com.br. A MAD, o novo colégio forte da cidade. Voltamos agora com o programa Mais Saúde com Isabelle Soyama. Estamos falando com a Fabiana Araújo, que é psicóloga. Fabi, vamos continuar nosso assunto então. Como que os familiares podem ajudar a família, né? Era esse o assunto que nós estávamos falando, né? Então, cada caso é um caso, né? No caso das crianças, as pessoas precisam ficar mais atentas, porque o cuidado é mais delicado, no sentido da alimentação, medicação, porque algumas pessoas precisam tomar medicação, né? Então, tudo isso é orientado. Por exemplo, lá no grupo de apoio a pessoas com câncer, né, tem psicólogos específicos para adultos e específico para as crianças. Então, eles fazem um trabalho bem bacana e eles atendem não só as crianças com câncer, mas também os irmãos e os pais, né? E no caso dos adultos, que lá no GAPC eu trabalho com adultos, é feita a terapia individual. Então, geralmente 50 minutos. E o paciente, quem está fazendo a terapia, são pacientes que em alguns casos estão só na medicação, estão naquele tratamento dos 5 anos, né? Pacientes acamados, hospitalizados. Quando necessário, o psicólogo, além da assistente social, vai até o hospital e continua a terapia. Muito bacana. É, muito bacana. O que você acha mais ideal? Seria fazer o tratamento com o indivíduo ou com toda a família? Penso que o mais certo seria com o indivíduo, porém abrangendo a família. Por quê? Porque reflete, né? Sim. Reflete, né? Se eu estou doente e às vezes eu tenho alguma conduta porque naquele dia tive muita dor, fico nervoso e você não está entendendo o meu momento, e aí cabe, né, direcionar. Olha, é normal o paciente se sentir às vezes um pouco confuso porque está doente, está em um processo de tratamento, vai ter irritação? Vai ficar angustiado? Também, né? Porque é normal, né? Imagina, e aí a gente também tem que, em alguns casos, infelizmente, preparar a família para a finitude da vida. Sim. Porque ela existe, e então eles têm que ser preparados. Então, tem que trabalhar no geral, né? Como eu falei no começo, as crianças, os pais recebem a orientação de como fazer, de como agir e tudo mais. E nos adultos, quando necessário, também vou e solicito. Olha, preciso falar com seu esposo ou com o filho, né? E vamos lá, entender o que está acontecendo, saber que é normal a pessoa, às vezes, ficar chateada, ficar um pouco triste. Tudo isso é normal e tem que ser entendido, né? Certo. E a psicologia, ela interfere em quê, assim, no bem-estar? Que bem-estar ela pode proporcionar para as pessoas que procuram? Muito. Primeiro, a pessoa começa a entender o que acontece, né? Ver de uma forma diferente o que está acontecendo, se autoajudando, né? Ela começa a entender melhor ela mesma. E quando a gente está bem, a gente reflete, né? É verdade. Não é? Quando você está bem, tudo mais colorido. É impressionante. Tudo. Tanto físico quanto o seu astral. Sua pele fica melhor, pele, se você sorri, cabelo. não é? É impressionante, né? A mudança, assim, de dentro para fora. Isso é se conhecer, né? Porque todo mundo tem medo, todo mundo tem angústia, né? Mas a gente precisa respeitar o outro, né? A diferença. Então, você se conhecendo, se autoconhecendo, as coisas ficam mais fáceis, né? Você entender os meus limites. Às vezes eu posso ser inoportuna, mas você está tão bem que, né, nem vai te atingir. Mas se é um dia que você não está muito bem, poxa, você vai ficar chateada. Sim. Eu não fiz nada para ela, por que esse comportamento? Né? Então, a terapia ajuda muito, muito, em todos os sentidos. Você começa a fluir melhor no seu dia a dia, no serviço, em casa. Porque eu começo a dizer que a caridade tem que começar em casa, né?
Exatamente. Não é? Sim. Você tem que primeiro tratar bem quem está com você, que lida ali com você diariamente, te vê bonita. Ah, doutora, posso Feia, fazer uma né? pergunta? Claro. Por que existem casos das pessoas que transferem, não sei se existe mesmo, assim, pelo que eu vejo, das pessoas que transferem quando elas estão com muito problema, justamente para as pessoas que elas mais gostam? Porque é você que aguenta, né? Quem gosta de você do jeito que você é, com problema, sem problema. Então, assim, vamos suportar, né? A Isa hoje não acordou bem, mas a gente gosta dela. Nós estamos aqui para ajudar. E isso é uma coisa normal. A gente geralmente ataca quem está mais próximo, né? Marido, filho, uma mãe, a sogra. Então, assim, geralmente é quem está mais perto mesmo. Isso acontece e é normal. É normal. É normal. Mas nesse caso, normal. a psicologia também dá uma... Ajuda, né? Porque você não precisa estar fazendo isso, né? Você pode entender que aquele momento não é seu, não é bom para você. Não significa que não seja para quem está ao seu redor. Sim. Né? Então, aí você começa a se perceber, tá certo? Eu agi assim? Eu costumo dizer que o mais correto, né? Eu falo para minha filha, o que você não quer para os outros, você não faça para... O que você não quer para você, você não faça para os outros. Então, se você se coloca no lugar do outro, antes de ter qualquer atitude, evita muito conflito, né? Sim. Porque se você não quer ser maltratada, por que eu vou te maltratar? Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é sempre válido para o dia a dia, me colocar no lugar do outro. Não é ser bobo, não é isso. É ser justo com você mesmo, né? Sim. Se eu não quero ser maltratada, eu não preciso maltratar o outro. Mas isso acontece justamente na hora que você não pensa, né? Naquela hora que você tá com aquela cabeça cheia e de repente quando você vê, você já foi mal educada. Não é? Exatamente. Existe alguma dica assim que você possa dar pra gente? Tipo, respire fundo. Mas é válido, viu, Isa? É válido isso mesmo, respira fundo, né? Porque se você já vai dar a resposta, se você já pensou antes de dar a resposta, não é? Sim. Você já pensou, se a pessoa te atravessou, você vai e pensa antes de dar a resposta. Sim. Então, poxa, eu não quero isso, eu não gostaria que fizesse comigo, não vou fazer. Respira fundo e quando você se sentir melhor, você pode voltar e falar para a pessoa, olha, eu não gostei. Eu te fiz alguma coisa, eu não quis falar nada na hora porque eu realmente... hoje em dia a gente vê que é difícil as pessoas ser verdadeira com ela mesma. Né? É aquela questão assim, por que que eu vou fazer isso? Não é ceder. É ser gentil com você. Sim. Você tem que ser gentil primeiro com você do que com os outros. Exatamente. Então, você sendo gentil, a gentileza gera gentileza. É verdade. Não é? E, doutora, hoje em dia, quais são os seus projetos? Então, Isa, eu estou atendendo no Espaço Étnica, estou fazendo trabalho voluntário, né? E eu também estou tentando fazer algum trabalho voltado para a área de florais com os pacientes oncológicos. Certo. Que eu acho que é uma das alternativas que é bem bacana também, porque o floral trata a emoção. E ele também pode ser tratado a oncologia? Sim, eu estou fazendo um estudo justamente com isso, né? Já existe na Faculdade de Pernambuco uma professora que trabalha com isso e o resultado é muito bacana, porque o floral ele trata a emoção. E o paciente nesse momento está com a emoção à flor da pele. É muita, né? São muitas as emoções, porque na verdade passa assim um filmezinho na cabeça, né? O que eu fiz para merecer ter um câncer, aonde foi que eu errei. Acho que inúmeras perguntas, né? Inúmeras. E conflitantes, né? Sim. Às vezes a pessoa nem estava mais lembrando de alguma coisa errada que fez. Será que foi isso? Não, não é, né? É o nosso organismo. A gente também tem que estar voltado para essa situação do dia a dia hoje. É tudo muito corrido. As pessoas andam no automático, né? A gente vê que tem pessoas que esquecem filhos dentro do carro. Não é proposital, né, gente? A gente pensa a dor psicológica desse pai, dessa mãe, de um tio, não é? É uma coisa muito conflitante. Ninguém vai esquecer uma criança de propósito, né? Mas as coisas, a gente está tão no automático, né? Que não cabe a gente julgar, que amanhã pode ser a gente. Sim. Né? Porque é tudo muito corrido, é tudo muito tumultuado. Então, assim, o trabalho com floral que eu gostaria de fazer para os pacientes oncológicos é justamente isso, para dar uma trabalhada no emocional, além da terapia. Então, assim, trabalho com o floral e com a terapia junto. Que bacana. E aí o resultado tem sido muito bacana. Eu comecei com crianças não oncológicas, né? Sim. Mas
que me procuraram para fazer tratamento terapêutico e tem dado muito resultado. O floral tem ajudado bastante. E dentro do floral, existe assim um certo tempo de terapia ou não? Também depende de cada caso? Depende. Eu tenho percebido que cada pessoa reage de uma forma, né? Cada pessoa não tem como. É um indivíduo único. Alguns respondem mais rápido, outros respondem mais lentamente. Mas eu tenho gostado muito das respostas, têm sido todas muito positivas. E assim, com crianças, tenho visto que tem tido um resultado muito bacana. Eles têm, sabe, justamente para aquilo que você colocou o floral, tem respondido muito bem. E aí eu quero estender para os pacientes oncológicos, porque acho que vai ser muito bacana. Em especial os oncológicos, né? Mas os florais, ele cura qualquer tipo de doença? Não, ou o floral, ele não cuida de doença, Isa. O floral, ele trata o emocional. Né? Sim. E o emocional é uma constante mudança, né? Um dia Sim, você tá bem, muito. outro não. Então, assim, o que tá no momento me deixando, né, angustiado, o que tá no momento me perturbando. Vamos trabalhar isso. Né? Então ele auxilia também nos vícios? Porque no caso, assim, o vício também tá interligado muito ao emocional da pessoa, né? Tá. Tem pessoas que fumam de vez em quando, ficou nervoso, fumou um maço inteiro de repente. É verdade, acontece muito isso mesmo. Pode ser feito um trabalho também. E o que acontece? É como você falou, é mais o emocional mesmo. Porque Sim. a maioria das pessoas que fumam, a gente pergunta, por que fuma? Ah, porque eu estou estressado, eu vou e fumo. Eu estou nervoso, eu fumo, dá uma aliviada, né? É uma coisa... E o cigarro é uma coisa que realmente... Eu vejo a maioria das pessoas falando que é muito difícil largar. Sim. Né? Conheço pessoas que largaram, sim, 2 anos, depois voltaram, largaram 1 ano, depois voltaram. E falam que é uma coisa assim, que é maior do que eles. Sim. Eles não conseguem então, lidar. o floral, ele traz qual benefício, assim, dentro do bem-estar para a pessoa? Então, ele traz esta parte do emocional, tratar o emocional. Ele trata as emoções, o floral. Que nos dias de hoje, gente, é muito importante, porque como ela falou, como eu já falei também, tá tudo muito rápido, ninguém mais aguenta esperar, fica estressado, a emoção tá vindo muito rápido, Isso, né? exatamente. Por qualquer motivo, Por né? qualquer motivo. E tem os julgamentos, né, que acabam deixando as pessoas ainda mais tumultuadas, né? Sim. Bom, gente, esse é o finalzinho do nosso programa Mais Saúde. Quero agradecer a doutora Fabiana. Fabi, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo a vir aqui ao Mais Saúde. Obrigada você pela oportunidade. Foi um prazer conhecê-la. Deixa pra gente, pro pessoal de casa, o seu contato, por favor. Olha, eu estou atendendo no Espaço Etna, então eu vou deixar todos os contatos de lá para que possam, se necessário, pedir mais informações de como funciona e tudo mais. O e-mail é etnica@terra.com.br e o telefone é 24089129. Ótimo. Gente, vai aparecer no GC aqui embaixo, tá? Não se preocupem. E hoje foi mais um programa Mais Saúde com Isabelle Soyama e até a próxima sexta. Um beijão pra vocês.